Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. E meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós uma vez mais com alegria renovada para levar até vocês esse programa que tem por objetivo estudar o livro Obras Póstumas de Kardec. Estamos aqui na companhia mais uma vez de nossa Maria de Fátima Miranda. Tudo bem, Miranda? Tudo bem, obrigada, que Jesus nos conduza. É isso aí. E estamos no capítulo que fala da segunda vista, conhecimento do futuro, previsões. Nós já iniciamos na semana passada e vamos dar continuidade hoje, então, com essa leitura e esses comentários a respeito do que Kardec coloca para nós. Esse dom da segunda vista, diz Kardec, é que em estado rudimentar dá a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança aos atos, o que se pode com justeza denominar golpe de vista moral. Mais desenvolvido, ele acorda os pressentimentos. Ainda mais desenvolvido, faz ver acontecimentos que se realizaram ou que estão prestes a realizar-se. Finalmente, quando chega ao apogeu, é o êxtase ou êxtase vigil. Nós comentamos na semana passada sobre o êxtase que Paulo de Tarso diz ter sido acometido. E olha, que coisa fantástica, né? Quando Kardec diz que essa visão, ela vai nos dando uma espécie de segurança aos nossos atos. Porque quando nós conseguimos enxergar coisas que nós estamos pensando em fazer, eu penso em tomar uma certa atitude, e aí vem uma visão que aquilo ali está certo, está correto, ou então que não. Um alerta dizendo que não, olha só, o que essa tua atitude, aonde vai te levar, né? Aí você tem mais segurança dos atos. É algo que dá um conforto, sim, né, Miranda? Sim. E nós vamos ficar refletindo a respeito do autoconhecimento. Não é? Porque você começa a ter um pouco mais de intimidade com essas situações que lhe são próprias e vai desenvolvendo também o autoconhecimento, estudando essa própria sensibilidade, né? Porque o homem integral, ele vai se formar quando tudo isso é elaborado e as escolhas são definidas no bem para que as coisas aconteçam. Né? Ou seja, isso tudo é incrível como as coisas são interligadas. Muitas pessoas falam, para que serve a mediunidade? Perguntam, questionam, né? E dos pontos fundamentais é exatamente isso que a Miranda falou. Para nós utilizarmos conosco. Sim. O médium deve entender que a mensagem é, em primeiro lugar, para ele. Sim. E não para alguém. Eu recebi uma mensagem para a Vânia. Recebi uma mensagem para a Vânia Barbosa. Mas eu tenho que ver aquela mensagem e tenho que enxergar em mim aqueles ensinamentos. Não é simplesmente a gente olhar e falar assim, não, essa mensagem é para a Vânia, então vou entregar para a Vânia e acabou. Não, o médium tem que avaliar, tem que olhar. Nós temos, como falamos no programa passado, avaliar tudo o que acontece na reunião mediúnica. Mesmo porque saiu tinta do médium ali. Isso. Não existe uma comunicação onde a tinta do médium não dê o colorido que for, não é? Agora, quanto mais amadurecido o médium, quanto mais seguro, esse colorido não vai destoar do colorido do espírito comunicante, vai casar. Exatamente, ou seja, nós não vamos distorcer tanto a mensagem do espírito, a comunicação do espírito. Continuando Kardec aqui, como já dissemos, o fenômeno da segunda vista é quase sempre natural e espontâneo. Vamos prestar atenção no que Kardec diz. É quase sempre natural e espontâneo.
Parece, entretanto, que se produz com mais frequência sob o império de determinadas circunstâncias. E ele vai dizer quais são as circunstâncias normalmente que acontecem essas frequências maiores. Tempos de crise, ninguém passou, nem nunca vai passar, né? Tempos de calamidades, de grandes emoções, tudo, enfim, que sobreexcita o moral. Aguça. Que provoca o desenvolvimento. Dir-se-ia que a providência, diante de perigos iminentes, multiplica em torno das criaturas a faculdade de prevê-los. Por isso, tantas pessoas preveem certas crises que acontecem, certas calamidades, etc. e tal. Agora, há pouco tempo, no final do ano, início deste ano, teve aquele incêndio na Austrália, né? bem intenso, que as pessoas ficaram muito preocupadas e tal. E veio à tona uma pessoa, um médium, claro, eles não chamam de médium, né? Paranormal para eles, e que tinha visto com clareza tudo o que acontecia, inclusive com a morte dos animais. Então, é o que Kardec está dizendo aqui. É uma espécie de preparação, para que a gente se prepare para aquilo que vai acontecer. E eu diria que hoje, nós estamos em 2020, e diria que as nossas visões, hoje em dia, devem ser visões de tempos melhores, tempos de mais harmonia. A sintonia com Cristo vai fazer isso. É isso aí. Então, quando a gente vai se moralizando, a gente vai conseguindo enxergar coisas melhores. Enquanto a gente está no terra a terra, acanhado, né, nesse esforço moral, e pensando somente em coisas negativas, a gente tem essas visões negativas de dores, de sofrimentos. Não que as visões, elas só acontecem essas visões de calamidades, em quem tem um moral ainda muito aquém, né? Muito pequeno, digamos assim. Não, essas visões podem acontecer, como diz Kardec aqui, de forma espontânea, natural, e que vão alertar a humanidade. Olha, vem aí um momento de crise. Então esse momento de crise deve ser passado com muita tranquilidade. Tanto os momentos de crise pessoais como os momentos de crise coletivas. Né? Então nós precisamos encarar tudo isso. A crise, mais uma vez lembrando, a origem da palavra crise, ela vem do latim crisis, que é triagem, separação. É um momento que se separa as coisas. As escolhas, exato. As coisas boas das coisas ruins. Então, precisamos entender que nada disso é para o nosso mal, pelo contrário. Sim. Tudo é para o nosso bem. Sim. E aí a gente... Nada a acrescentar, continuemos. Muito obrigado. Bom, continua aqui Kardec. Então, videntes sempre os houve em todos os tempos e em todas as nações, parecendo, no entanto, que alguns povos são mais naturalmente predispostos a tê-los. Dizem que na Escócia é muito comum o dom da segunda vista. Não se lhe nota a existência entre a gente do campo e os que habitam nas montanhas. É muito interessante. Eu trabalho com uma empresa escocesa. Na próxima visita lá à Escócia, eu vou perguntar sobre isso. Pesquisar isso aí. Provavelmente não é mais assim, né? Nós estamos em 2020 e Kardec narra isso, provavelmente 1860, por ali, né? Então, já se passaram 150, 160 anos, né? Então, nós temos aí bastante tempo que já aconteceu. Então, pode ter mudado, mas de qualquer jeito, ele narra que em alguns povos essa evidência pode ser mais aflorada. E eu lembro dos índios. Muitos povos indígenas, eles têm essa evidência mais aflorada. E a gente fica perguntando assim, por quê? Por que será? Tudo depende da necessidade. É uma ferramenta para eles, né? É isso aí. É a ferramenta, é a necessidade que eles têm. Então eles têm essa evidência mais aflorada, até porque eles não têm... Isso, claro, estamos falando daqueles povos mais primitivos, aqueles povos que não se ocidentalizaram ainda, né? Mas aqueles povos que ainda estão
fechados. Exato. Então, eles precisam de muitos instrumentos que nós desenvolvemos através da tecnologia. E eles não. Como é que eles fazem para medir o tempo, a temperatura? Eles sabem. Eles têm noção. Como é que eles fazem para prever a mudança do clima? Sim. Eles sabem. Como é que eles contam os dias no calendário se eles não têm calendário? Claro, o registro do tempo, né? As luas. Exato, as luas. E qual é a época que eu estou vivendo agora? Eles provavelmente, ou com certeza, não chamam de verão, outono, inverno, primavera. Não chamam. Mas eles sabem, em cada momento, o que está acontecendo. Essa época aqui, no linguajar deles, é o inverno, porque eles notam a diferença na natureza. Já para nós precisamos olhar na folhinha e falar assim... Temos realmente, mais distrações. Temos mais eles distrações. estão mais in natura ali, ó. Continua então Kardec. Os videntes têm sido diversamente considerados conforme os tempos, os costumes e o grau de civilização. Aí, é o que nós estávamos conversando. Olha. Vou ler de novo. Os videntes têm sido diversamente considerados, ou seja, diferentes, conforme os tempos, os costumes e o grau de civilização. Para os céticos, eles não passam de cérebros desarranjados, de alucinados. As seitas religiosas os arvoraram em profetas, sibilas, oráculos. Nos tempos da superstição e ignorância, eram feiticeiros e acabavam nas fogueiras. Para o homem sensato que acredita no poder infinito da natureza e na bondade inesgotável do Criador, a dupla vista é uma faculdade inerente à espécie humana, por meio da qual Deus nos revela a existência da nossa essência espiritual. Quem não reconheceria um dom dessa natureza em Joana d'Arc e em toda uma multidão de outras personagens que a história qualifica de inspiradas? Temos então muita gente. A Joana d'Arc, inclusive, foi atirada à fogueira, assim como uma encarnação anterior de Kardec, Jan Hus, o padre Jan Hus, que também foi atirado na fogueira, né? Mas a Joana d'Arc tinha uma mediunidade absolutamente fantástica. Ela enxergava, ela falava, ela ouvia, ela conseguia se comunicar com a espiritualidade, como se os espíritos desencarnados fossem encarnados à sua frente, né? Lembra a Dona Ivone, né? Interagia com os espíritos numa intensidade muito grande. É verdade. Lembrando da Dona Ivone, eu queria dizer que esse é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando obras póstumas aqui no dia de hoje. E a Dona Ivone, como falávamos, ela tinha uma mediunidade muito característica. É isso que nós vimos falando ao longo desse programa inteiro, do programa passado também, que a mediunidade, ela varia ao infinito, né? Cada um tem uma espécie de mediunidade. Cada um é uma bagagem, experiência diferenciada. Isso aí. Uma necessidade diferente. Então a Dona Ivone, por exemplo, para escrever o livro Obras Póstumas, Memórias de um Suicida, ela é retirada do corpo, ou desdobra, melhor dizendo, enxerga todas as situações, conversa com Camilo Castelo Branco, que era o real autor da obra, e ela então, quando retorna para o corpo físico e vem a evidência, ela lembra de tudo aquilo e escreve aquele livro maravilhoso, Memórias de Suicida, que todos deveriam ler e estudar, porque é um livro fantástico e que nos dá tantos alertas que nós não pensamos, não cogitamos nem um pouquinho nessa história do suicídio, né, Miranda? É um livro que ele vem trazer para nós algo que ainda nem todos conseguiram refletir. O suicida, ele foi discriminado, não é? O suicídio já é uma dor, porque ninguém quer morrer. Sim. Ele quer aliviar aquela tormenta que ele carrega e abre a porta da ilusão, infelizmente, não é? Mas ao longo de séculos, o suicida, ele
ele foi tratado de uma forma muito discriminada, como se ele não fosse digno de nem orar por ele, né? Tanto que não havia missa de corpo presente para o suicida. Isso. E quando a Dona Ivone, ela vem e traz essa obra, no próprio movimento espírita, ao longo de décadas, o suicida, ele não foi tratado com a necessidade que ele realmente traz de envolvimento, de acolhimento, de socorro, de resgate. A obra Memórias do Suicida vem nos colocar, vem nos situar na realidade do suicida e daquilo que nós podemos auxiliar para minimizar a dor desses espíritos. Hoje, o tema suicídio já é mais abordado na casa espírita, mas infelizmente não tanto quanto deveria. A nível de esclarecimento, na própria evangelização, de alerta, de cuidado. E para você abordar o suicídio, não precisa nem falar o nome suicídio, mas os cuidados de prevenção ao suicídio. Quanto mais nós conversarmos sobre, não só sobre a vida. Suicídio. Isso. Quando nós vamos falar dos cuidados com a vida, estamos alertando para fechar a porta do suicídio. É isso mesmo. E quando nós simplesmente deixamos de falar a respeito de determinado assunto, e o suicídio é um assunto muito relevante, nós estamos deixando com que as pessoas vivam sem a instrução, sem uma fortaleza ali que ele pode encontrar dentro da doutrina espírita, dentro do centro espírita, esse suporte para realmente alijar, né, retirar da sua mente qualquer pensamento suicida. Então, fugir aos assuntos não é nunca. É uma maneira de engrossar mais a feira do exatamente. Equívoco. Nesse livro mesmo, Obras Póstumas, lá no final, quando vamos estudar sobre a regeneração da humanidade, né, tem o Espírito da Comunicação, e ele fala dos tempos que nós estamos vivendo, onde até as crianças cometeriam suicídio. Está lá no final do Obras Póstumas. Verdade. Então, é interessante vermos. Importante. Então, vamos ficar alertas a isso. Vamos dar continuidade aqui à leitura. Kardec, então, diz o seguinte: muito se tem falado de pessoas que, deitando as cartas, colocando as cartas, né, disseram coisas de surpreendente verdade. De modo nenhum pretendemos fazer-nos apologistas dos ledores da, entre aspas, buena dicha, que exploram a credulidade dos espíritos fracos e cuja linguagem ambígua se presta a todas as combinações de uma imaginação abalada. Mas não é de todo impossível que certas pessoas, fazendo disso um ofício, tenham o dom da segunda vista, mesmo malgrado seu. Sendo assim, as cartas entre as suas mãos não passam de um meio, de um pretexto, de uma base de conversação. Elas falam de acordo com o que veem e não com o que indicam as cartas para as quais apenas olham. E hoje em dia não é diferente. Nós temos aqueles que são pessoas de má índole, que querem realmente explorar os outros, né? Então, por isso, nós sempre lembramos de Jesus quando dizia: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que é importante para mim? Se eu quero um emprego melhor, se eu quero dinheiro, carro, casa, etc. e tal, ou seja, todas as coisas materiais, eu vou ser atraído por pessoas que prometem coisas que não podem cumprir. Ou por espíritos levianos, ou por espíritos zombeteiros que querem nos fazer cair nessas armadilhas. Agora, o que Kardec está dizendo, que a par disso, aquelas pessoas que leem as mãos, que leem cartas, etc. e tal, muitos deles são médiuns videntes, que não estão, como diz Kardec, olhando para as cartas ou para a mão, estão tendo visões espirituais necessárias para aquela pessoa que está sendo... As cartas, os búzios, o que quer que seja a mão, são simplesmente ponto de concentração. É isso. Ele fala aqui, ó, não passam de um meio, de um pretexto, de uma base de conversação. Sim. Um pretexto. Nada mais do que isso. E a gente lembra daquela questão do Livro dos Espíritos, não me recordo, 500 é qualquer coisa, que fala dos talismãs, em que Kardec faz uma pergunta, né, sobre os talismãs, se realmente revelariam alguma coisa, se serviam para aquilo que eles dizem servir. E a espiritualidade diz o seguinte: olha, resumindo,
Muito crédulo é aquele que acredita no poder de um talismã, né? Mas, por trás de algo material, há sempre espíritos inferiores. A firmeza do pensamento de alguém, não é? E a facilidade de se impressionar de outrem. É isso aí. A gente tem que ter cuidado sempre, porque a gente não está aqui para viver eternamente no corpo físico com as coisas materiais. Nós estamos aqui para aprimorarmos a nossa moral, para sermos melhores, para evoluirmos, para crescermos. E não faz parte do nosso crescimento acumular bens. Nós temos aí vários relatos na espiritualidade, relatos mediúnicos, que pessoas trabalharam a vida toda, acumularam muitos bens e depois, quando desencarnaram, ficaram muito abalados, muito tristes, muito decepcionados porque os familiares estavam brigando pelos bens. Por mais que tenha-se muitos bens e que cada um deles, dos familiares, vai ficar muito bem, mas a ganância do ser humano faz com que aquilo ali se transforme numa guerra. Infelizmente. E as vibrações deixaram eles imantados àquela posse. Isso é que é o pior, né? Kardec continua então. O mesmo se dá com outros meios de adivinhação, tais como as linhas da mão, a clara de ovo, eu não sabia dessa, e outros símbolos místicos. Os sinais das mãos talvez tenham mais valor do que todos os outros meios, não por si mesmos, mas porque, tomando e palpando a mão do consultante, o pretenso adivinho, se é dotado de dupla vista, estabelece relação mais direta com aquele, como se verifica nas consultas sonambúlicas. Você conhecia esse negócio da clara do ovo, Miranda? Da clara do ovo, não. Pois é. Mas e esse negócio da leitura da mão que Kardec coloca aqui, como tem uma relação mais direta? Sim, porque nesse contato, imagina, no contato físico o próprio magnetismo está ali. E quem traz a dupla vista, com mais facilidade faz a leitura do campo mental do outro. Pois é. A gente sabe que todos nós temos a nossa aura. Sim. E essa aura, ela é mais abrangente ou menos abrangente de acordo com a nossa evolução espiritual. Isso. Disse que, eu não sei onde eu li isso, mas é que Chico Xavier tinha uma aura de mais ou menos 20 metros. E a aura de Jesus devia abranger... Envolve o planeta e o sistema solar. Exatamente. Não é? Se ele é parte daqueles que dirigem o sistema solar, envolve o próprio sistema. Exatamente. Então, quer dizer, nós estamos aqui todos envolvidos pela aura de Jesus. Não é? Estamos mergulhados. Só que muitas vezes a gente está vibrando tão negativamente... Carrega a nossa treva interior impossibilita de sentirmos o reino dos céus que ele tem. Como Jesus disse, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas... se os teus olhos forem maus, quão grande trevas estarás. É verdade. Então, Miranda, fala um pouquinho pra gente nesse último minutinho, como a gente pode treinar, entre aspas, os nossos olhos, já que a gente está falando de segunda vista, mas uma segunda vista ao invés de espiritual, moral? Olha, quando Jesus nos ensina a oração, não é? O nosso pensamento, ele tem toda uma vida própria. Então, quando nós começamos a exercitar o hábito de orar, começamos articulando palavras e nos ouvindo, porque cada palavra está impregnada de uma significação, de uma energia, mas quando vamos somando essas palavras o nosso sentimento, de alguma forma nós vamos desenvolvendo esse radar psíquico que nos auxiliará a captar essas vibrações dos benfeitores amigos, que vem nos fortalecer na hora do nosso testemunho. E o nosso testemunho é o grande momento das escolhas decisivas. Não é? Todo o testemunho exige daquele uma escolha que, sabe, ele não pode ficar invigilante, porque se ficar invigilante ele perde a oportunidade de conquistar um passo maior em si mesmo. É isso mesmo. Ter a coragem de olhar para dentro de si, sim, identificar os pontos que devemos modificar e coragem maior ainda
para identificar. E como dentro de nós fazemos o abismo do nosso desconhecimento, cada um de si mesmo, nos lembramos alguns companheiros das igrejas, quando diz assim, que a fé é quando Deus te manda saltar, e você salta sem medo porque tem certeza que Ele é o chão. Então vamos saltar sem medo? No final deste programa, agradecendo a audiência de todos vocês, e continuem com a Rádio Rio de Janeiro. Até o próximo programa. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, e Antônio de Pádua e eu estamos aqui depois de um breve espaço de descanso, de pausa, felizes por estarmos novamente com todos vocês, e vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Hoje, o nosso querido Antônio de Pádua irá desenvolver os itens 2 e subsequentes, ainda dentro dessa proposta aqui da parábola do banquete de núpcias. E ele vai trazer agora as reflexões de Allan Kardec. O que Allan Kardec traz para nós sobre esse banquete, a parábola do banquete que Jesus deixou para nós. Então eu vou dar um olá para o Antônio, desejar que ele seja muito bem-vindo e que ele inicie as reflexões sobre esse item. Olá, Antônio. Olá, Marta. Estamos aqui de volta, né? Estamos. E o que nós vamos estudar hoje é uma continuação do programa passado sobre essa parábola do banquete de casamento, o festim das bodas, lá, que nome eu tenha. E que tem essa máxima trazida pelo Cristo: muitos os chamados, poucos os escolhidos. E que muitas pessoas não entendem bem. No outro programa você leu a parábola do começo ao fim e explicou para nós de que se trata. Uma explicação muito boa. Hoje nós vamos dar continuidade. As pessoas se lembrarem ainda da parábola não vão ter dificuldade de acompanhar, mas porque agora eu vou ler a interpretação do próprio Allan Kardec, que nos traz aqui. É claro que o tempo da Marta era mais curto, ela se tocou mais no final, na hora do banquete, do chamamento e da escolha. Kardec vai mais antes, vai explicar, para poder chegar depois no ponto que a Marta tocou. Ele começa, vamos dizer assim, do comecinho. Sim. Então eu vou me limitar a ler, porque não tem nem o que interpretar aqui. É verdade, ele basta é super claro, ler, né? E ouvir, que eu não tenho nada para acrescentar. Numa boa. Então, vamos dizer Kardec aqui. O incrédulo sorri desta parábola que lhe parece pueril de ingenuidade, por não compreender que se possa opor tantas dificuldades para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados levem a resistência ao ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, são, sem dúvida, imagens, mas mesmo assim não devem ultrapassar os limites do verossímil. Pode-se dizer a mesma coisa de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não forem despojadas de seus envoltórios, a fim de lhes buscar o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida, e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava.
A maioria delas tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. O sentido de muitas parábolas parece ininteligível apenas porque os intérpretes não se colocam sob esse ponto de vista. Então, esse preâmbulo aqui já está mostrando que tem que se ter cuidado ao ler uma parábola, em tentar entender. Tem que saber não só quem está contando a parábola, mas para quem ele está contando a parábola. Quem está ouvindo a parábola. Vocês devem saber daquelas fábulas de La Fontaine, de Esopo. Todo mundo entende. São parábolas também, são fábulas. Mas as pessoas entendem porque elas sabem para quem ele estava contando. A maioria delas são usadas para contar para crianças. Por isso que usava sempre bichos, fadas, essas coisas todas para explicar, porque a criança percebe. Então você não pode querer que Jesus, falando para pessoas extremamente ignorantes, mas sendo uma coisa que tinha que ficar para o futuro, que ele pudesse falar diretamente o assunto. Tinha que falar de uma forma figurada, até pouco assim, meio hermética, para que se fosse desvendado com o passar do tempo. Então não se pode exigir uma verossimilhança com a vida, com as coisas do mundo, imediata. Você tem que entender o que está no fundo, tirar aquela carapaça da parábola, a fantasia da parábola, e buscar o fundo. É isso que Kardec está dizendo. E ele segue aqui. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus em tudo que é alegoria e felicidade. Há uma festa de casamento. Você está mostrando para nós que o reino de Deus não é para assustar ninguém. Não tem inferno, não tem nada disso, é festa. Tem gente que diz que não gosta de festa. Tudo bem, mas Jesus gostava de festa. Além de fazer o primeiro milagre numa festa, ele usava a festa como, assim, para demonstrar o que é o reino de Deus. É um lugar de alegria, de festa, de confraternização. Isso aqui é o reino de Deus. Então ninguém pode ser contra a festa. Já começa a história. Então ele segue. Pelos primeiros convidados, ele se refere aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que os vinham exortar a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram ouvidas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que recusam o convite, sob o pretexto de terem de ir cuidar do campo ou de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se mantêm indiferentes às coisas celestiais. Então está claro, Kardec está deixando claro que o Jesus estava sendo até muito bem inteligível aqui, não está com nenhum mistério. Só quem tem má vontade é que quer buscar aqui uma coisa ipsis literis. Não é assim. Kardec está mostrando aqui para nós a que ele estava se referindo, usando a história como base. Era a crença comum entre os judeus daquela época que a nação deles devia conquistar a supremacia sobre todas as outras. Com efeito, Deus não havia prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira? Mas, como sempre, tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva, material, vamos dizer assim, guerreira. Eles achavam que iam dominar o mundo todo na cabeça deles materialmente. Isso é natural. Eles achavam que havia um rei tal que fazia com que o povo hebreu dominasse todo o mundo. Que o mundo para eles naquela época ali era o Oriente Médio. Não conheciam a Europa, não conheciam a América, a África, nada disso. Mas mal conheciam o Egito. Só, Etiópia e tal, os países, alguma coisa do deserto da Arábia, ali a Grécia, só conheciam isso. Então dominar aquilo ali para eles era dominar o mundo. Então Abraão ia fazê-los dominar aquilo tudo. Na cabeça deles, gente, mas não é isso que é a verdade. Dizer aqui, antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas.
Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Ou seja, as pessoas que perceberam isso, essa ideia de unidade divina, além dos hebreus, guardavam isso pessoalmente, não sendo aceita em parte alguma como verdade fundamental. O povão lá, os chamados idólatras, politeístas, os outros povos que não hebreus, não aceitavam isso. Um ou outro sabia disso, mas tinha até medo de falar. Então, que não sendo aceita em parte alguma como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob o véu misterioso e impenetravam as massas. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, e é a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por Moisés, depois por Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espalhar-se sobre o mundo inteiro, a triunfar sobre o paganismo e dar a Abraão a posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento, segundo está na Bíblia. Os judeus, porém, repelindo de toda a idolatria, haviam desprezado a lei moral para se dedicarem à prática mais fácil do conteúdo exterior. Muito natural que eles não entendessem bem essa história e acabassem deixando levar pelo materialismo. É comum nós humanos. O mal chegará ao cúmulo. A nação, além de escravizada, estava dilacerada pelas facções e dividida por seitas. A própria incredulidade havia penetrado o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o mataram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Então, Kardec está explicando aqui exatamente o que Jesus narrou. Entretanto, seria injusto acusar seu povo inteiro por tal estado de coisas. A responsabilidade cabia principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificavam a nação pelo orgulho e fanatismo de uns e incredulidade de outros. São eles, pois, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que se recusam a comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons ou maus. Queria dizer, desse modo, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, aceitando-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. Então Jesus está, não tendo sido aceito pelos hebreus, disse: não, agora vamos espalhar a verdade para todo mundo. Não interessa se é bom ou mal, se é justo, injusto, se é rico, se é pobre, se é feio, se é bonito. Se acredita, se não acredita, a palavra vai ser dada para todos. Todos são convidados. Tá bom, a gente deu, olha, espalhou a palavra e vão convidar todo mundo. Mas, sempre tem um mas, está aqui. No entanto, não basta ser convidado. É aí que é o nó. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É aí que as pessoas às vezes confundem. Todos são chamados, mas poucos os escolhidos. O chamamento é para todos, porque seria injusto chamar só alguns. Então já a escolha seria feita antes. Vem você. Não, ele mandou primeiro o convite para os hebreus, que eram os que deram início a toda a história. Foi recusado. Quer dizer, o certo, se eles aceitassem, eles, hebreus, iam espalhar a palavra para o resto do mundo. Não precisava nem nada, nem Jesus precisava vir. Os hebreus iam transmitir tudo. Mas eles não aceitaram. Mataram até o enviado principal. Então, o que vai fazer? Vamos dar a palavra para todo mundo. Aí vai vir, mesmo quem recebeu pregação, quem não recebeu, quem é circuncisado, quem não é, não interessa. Todo mundo vem para a festa. Aí vem todo mundo, realmente todo mundo. Mas tem um pormenor aqui. Não basta dizer que é cristão, porque, eu fui convidado, eu sou cristão. Eu fui convidado, não basta. Para sentar-se à mesa do banquete celestial, não basta te dizer cristão. É preciso, antes de tudo, e sob a condição expressa,
está revestido da túnica nupcial. Mais uma alegoria que Jesus está propondo aqui, mais uma metáfora, isto é, ter pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Aquela máxima de Jesus, o Consolador, a lei do amor e da caridade. É disso que nós temos que nos revestir para poder, junto com o convite, na porta da entrada do banquete, não, eu estou com o convite, fui convidado, mas estou com a roupa. Ou seja, eu estou praticando a lei do amor e da caridade. Então, tudo bem, então você é o escolhido. Agora, se eu chegar lá, estou com o convite, mas continuo com a roupa do balacobaco, continuo não pregando o amor, não praticando a caridade, então, amigo, o que resta para você aqui? Você não pode ficar na festa. Você tem um convite. Mas, infelizmente, você veio mal vestido. Você não veio preparado. Aqui é todo mundo de traje de gala, todo mundo com aquele espírito puro, aquela alma lavada, enxaguada, como dizia o Dorico Paraguaçu. Como é que você vem aqui com essa roupa que acabou de sair do bloco? Aquele bloco, o que eu vou dizer em casa, que saía quarta-feira de cinza lá na Rua Larga? A delegacia de costumes era ali. O que eu vou dizer em casa? Aqueles caras com aquelas roupas de fantasia. Na quarta-feira, todo mundo trabalhando. Naquela época se trabalhava quarta-feira de cinza e os gaiados tendo que ir para casa vestido com aquela roupa. Você vai chegar com aquela roupa no banquete nupcial do Filho de Deus, lá no... Que é isso? Então você vai ter que voltar para cá, tomar um banho e botar a roupa. Mas, infelizmente, não é a casa que você está pensando. Você vai ter que voltar e preparar aí com muito carinho, começar a praticar a lei do amor e da caridade, para você, na próxima chamada, que a festa vai rolar a eternidade, essa festa aqui não acaba. A festa do Reino de Deus é eterna. Você volta daqui a um século, vai a festa rolando. Está rolando a festa. O convite continua pleno. Você continua guarda o convite. Não precisa jogar fora o convite. Agora volte de banho tomado. Só isso, barba feita, arrumado, cheirosinho, tu entra. Mas desse jeito, volta pra lá. Só que lá vai haver pranto e ranger de dente, que lá tem outros igual a você, que aqueles que nem aceitaram o convite, o bicho vai pegar lá. Agora, você que escolheu, não, paciência. Então tá aqui. Ora, a lei está toda inteira nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. Kardec está resumindo aqui, nesse caso, puxando um pouco a brasa para nossa sardinha, né? Daquele lema do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do amor e da caridade, não há salvação. Ou seja, qual é a salvação? É adentrar a festa. Ora, também é uma metáfora, né? A salvação, o que é a salvação? É você ir na festa. Você ser escolhido para participar da festa. E todo mundo quer a festa, todo mundo quer a salvação. Mas está dando a condição, o Kardec está lembrando a nós aqui qual é a condição de você poder vestir a túnica, que é uma outra metáfora. A túnica é uma metáfora. É a lei do amor e da caridade, ou seja, fora disto, fora da caridade, não há salvação. Então você pode inventar o que for. É o dízimo que salva. Não, é a hóstia que salva. Não, é eu frequentar lá não sei o que salva. Não é isso que salva, gente. O que salva é a caridade. É ser tratar os outros como gostaria de ser tratado. Só isso. Então, é simples. Então se resume uma parábola que a muitos parece uma coisa complexa, mas ele mostra aqui, destrincha de forma que qualquer um está entendendo. No final está aqui. Contudo, entre os que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a praticam proveitosamente. Aí é outro problema que nós temos. Eu, Antônio, estou convencidíssimo disso aqui. Estou com convite, como todo mundo tem, eu não sou melhor que ninguém. Estou tentando ser escolhido, porque na próxima vez eu já vou chegar lá. Não sei daqui a quantos anos, mas eu vou chegar lá. Será que a minha roupa que me apresentar vai estar boa ou não? Não sei. Eu estou tentando, mas como diz aqui, são poucos que guardam e praticam proveitosamente este lema. Eu não me garanto. Não me garanto, não. Pode ser que eu bata lá e fale, não, Antônio, ainda está precisando dar uma melhorada aí. Volta lá. Mais uma vez, mais um século aí para passar para você. Eu também estou preparado para essa resposta. Não vou ficar surpreso nem aborrecido. Mas talvez, então, agora está menos. Você não vai voltar para aquele
com um fuzil lá de choro e ranger de dentes. Vai voltar, mas numa condição melhor, que você já está se esforçando, para não ficar tão sofrido o negócio para você. A gente tem algumas casas ainda para percorrer, né? Tem, então. Casos por isso, melhores. Exatamente, então, porque eu já passei no choro e ranger de dentes. Já melhorei. Não estou ainda pronto para ir à festa, mas ele não vai mandar eu voltar agora aqui para o primeiro ano da série. Isso. Vai mandar já mais para frente. Claro. Uma casinha, não vai ser uma tapera, já vai ser uma coisa melhor. Não estou na idade das cavernas mais. Isso. Não, já estou na época do laptop, do celular. Quando eu voltar aqui vai ser coisa mais avançada para mim. Então, vamos facilitar, porque eu também estou fazendo por onde. Realmente estou me esforçando. Mas, como eu disse aqui, nem todos guardam e aplicam proveitosamente essa máxima. Eu me enquadro nesses que ainda não guardo nem aplico, paciência. Mas também não repilo. Estou me esforçando para isso. E já se esforça, né? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Kardec está sendo sincero conosco. São poucos os que são escolhidos ainda, gente. São poucos. Ele talvez esteja escolhido, não sei. Talvez ele ache que ainda tem um detalhezinho. Eu não tenho a menor ideia para julgar aqui o Allan Kardec. Mas que ele está muito acima de mim, isso eu não tenho dúvida. Mas ele é que sabe lá das coisas dele, os convites dele. Não sei. Acredito que já tenha sido escolhido, mas sou eu que acho. Não quer dizer porque eu acho que é o certo, né? Eu também acho. Eu também acho, mas é um achismo, né, da nossa parte. Não, mas é em função de sim, do referencial que nós temos, do raciocínio do nosso, claro. Né, do que nós temos aqui, do nosso entendimento, da história toda que há, a gente faz essa ideia. Mas também ninguém pode falar nada aqui, porque só o Cristo é que a gente sabe que esse está garantido. Os outros todos estão aqui no bolo. Já bateram várias vezes, voltaram, de repente, ficou na festa. Há milhares aí, deve ser milhões, não sei, de espíritos já com essa condição. Aqui vivendo conosco na Terra, né? Que permanecem aqui até a fim de nos ajudar. Como esses que participaram da codificação. Mas a gente não pode ter noção de nada nessa altura do campeonato. É por isso que Jesus falou. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Está sendo honesto, Marta. Sincero, para nos mostrar, olha, não fiquem chateados se você não for escolhido. Porque são poucos os escolhidos. Você está no meio da tropa. Dos 20 bilhões que estão aí na Terra, você está no meio do bolo. Você não é daquela elite, né, daquela aristocracia que foi escolhida. Aquilo é para poucos que se esforçaram e chegaram lá. Mas dá a você esperança de que você já bateu aqui 1, 2 vezes, mas você já está se esforçando para vir. Tem gente que nem sobe aqui. Não tem nem condição de chegar na porta com convite. Já é barrado lá no caminho, na primeira barreira que tem, nem chega perto lá do portão do castelo. Não. Bem, então fica claro para nós, né, com essa explicação autoexplicável, né? Totalmente, a gente não tem o que acrescentar, a não ser tentar falar um pouquinho, né, como você fez, sobre a grandeza do que Kardec trouxe para nós. Né? E mostrar o amor de Jesus quando ele criou essa parábola em todos os momentos. No momento em que ele criou uma parábola que é uma narrativa que atinge a todos, aqueles mais simples, né, de entendimento e aqueles que entendem um pouco melhor. Todos conseguem compreender em algum momento a lição, a mensagem do Cristo. E ele nos diz, olha, você vai chegar lá. O convite já está, todos receberam o convite. Então ninguém pode dizer que, poxa, eu fui excluído. Não, todos receberam. Agora só cabe a você se esforçar um pouco mais para praticar a lei de justiça, amor e caridade. E você então, com certeza, em algum momento da sua trajetória, você vai estar com a roupa correta, dentro do banquete, que é de aniversário? Não. Por que era de casamento? Porque o casamento do eu, que era ainda com ego, né? E o eu espiritual, aquele que se identifica com o Pai. Então, não tem alternativa. Estamos condenados a sermos felizes e a participar da boda. Não é isso? Bom, mas o Pablo nos diz que, por enquanto, vamos ficando por aqui e desejamos a todos muita paz
e fiquem com Deus. E a festa continua rolando. E a festa certo? continua. Essa Rola festa não acaba. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.